18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, juntos mais uma vez em 100,7, começando mais uma edição do programa 18 horas 6 e 1. Eu e ela. Oi, Karine. Alô, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Sim. Estamos juntos. Valeu. A partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. É isso aí, participe conosco do 18 horas. O WhatsApp está aí à sua inteira disposição, 994887592. Acione e participe. A gente quer saber o que você pensa a respeito Sim. dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Boa. Manda também a sua mensagem de texto. Começando 18 horas e hoje com os destaques do dia em Manaus, a escolha para prefeito vai para segundo turno entre Davi Almeida e Alberto Neto. Na Câmara Municipal, o resultado surpreende entre quem não conseguiu se reeleger e os mais votados. Em Brasília, análise política sobre o resultado das eleições municipais. Desastre em Manacapuru, porto desaba na orla da comunidade Terra Preta. Olha, 6 horas e 2 minutos. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Seja muito bem-vindo aqui no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do 18 horas com os destaques desta segunda-feira, 7 de outubro de 2024. No ar para você mais uma edição do 18 horas. 18 horas. E começamos a semana com aquela ressaca eleitoral, avaliando aí o resultado das urnas, os mais e menos votados. O apoio político que menos elegeu candidato, os eleitos e o cenário político para segundo turno com possíveis novas alianças aí. E como vai ficar o cenário político na Câmara Municipal? São esses detalhes aí, né, Karine? É, tudo sendo avaliado hoje, né, Carlão? Aqui em Manaus temos um segundo turno no próximo dia 27 de outubro, entre o prefeito Davi Almeida, que tenta a reeleição, e o deputado federal Alberto Neto. Vimos aí, durante essa eleição, o fracasso vergonhoso do governador Wilson Lima, que perdeu nos principais colégios eleitorais do Amazonas. O candidato apoiado por ele aqui em Manaus, Roberto Cidade, ficou em quarto lugar. A candidata dele em Parintins, Brenda de Aná, também perdeu para Matheus Assayag. Em Itacoatiara, o deputado estadual Cabo Marcial perdeu para Mário Abraim. Em Manacapuru, Ângelos Figueira perdeu para Valcileia Maciel. Olha só, o fracasso do apoio do governador Wilson Lima aqui em Manaus foi o pior e o mais significativo politicamente. O candidato dele, o Roberto Cidade, ficou em quarto lugar, apenas com 17,01% dos votos. Em terceiro lugar, o jovem deputado federal Amon Mandel conquistou mais votos, 19,10%, sem o apoio das grandes máquinas. E foram para o segundo turno Davi Almeida com 32,16% dos votos e o deputado federal Alberto Neto com 24,94% dos votos válidos. É, Carlão, e esse fracasso do governador Wilson Lima nas eleições municipais desse ano já era previsto por alguns políticos, principalmente depois do escândalo de Parintins, com a operação da Polícia Federal investigando a ação do governador Wilson Lima na manipulação das eleições de Parintins. O objetivo da operação da polícia é desarticular a associação entre membros de facção criminosa e agentes públicos do governador Wilson Lima. Lembrando, Karime e ouvintes, que essa operação foi deflagrada às vésperas do primeiro turno das eleições e acabou com a exoneração de 4 secretários de Estado e também de 2 agentes da alta cúpula da segurança pública. E nesse caso de Parintins, Wilson Lima, o governador, é acusado pelo Ministério Público de atentar contra a democracia. Tentar, né? Exato. No caso aqui, contra a democracia. O fato é que o candidato de Wilson Lima, Roberto Cidade, ficou de fora do segundo turno e com uma votação decepcionante. Vamos voltar às urnas no dia 27 de outubro para escolher entre Davi Almeida e Alberto Neto. Vamos acompanhar os detalhes do resultado da eleição aqui em Manaus com a Diné Araújo. Os eleitores
Eleitores de Manaus decidiram que no segundo turno não querem ver uma disputa entre governo do estado e prefeitura de Manaus ao confirmarem o capitão Alberto Neto, do PL, para enfrentar o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, no segundo turno no próximo dia 27 de outubro. No total, Davi Almeida, que disputa a reeleição, ficou com 32,16% dos votos e Alberto Neto com 24,94% das escolhas. O resultado das urnas revelou algumas surpresas. Uma delas foi o percentual de votos obtidos pelo prefeito Davi Almeida. É o que diz o analista político Afrânio Soares. O resultado dessa eleição no primeiro turno ratifica o prefeito Davi Almeida na primeira posição, só que não com os 40% que muitos haviam previsto, e sim muito mais perto dos 30% do que dos 40%. E o capitão Alberto Neto, ele simboliza a direita, ou seja, simboliza uma ideologia de direita. Devido a essa ideologia política, Afrânio Soares, analista político, acredita que a campanha no segundo turno em Manaus tende a ser polarizada entre direita e esquerda. E como Alberto Neto representa a direita em Manaus, restará a Davi Almeida um lugar na esquerda que ele nunca representou. Ainda não é nenhuma certeza, mas me parece que isso pode acontecer. E aí seria o prefeito representando a esquerda, aí tem que ver se a esquerda se sente representada por ele, e o capitão Alberto Neto representando a direita, e ele sim tem muito mais afinidade do que na direita do que o prefeito na esquerda. No total, Davi Almeida obteve mais de 354.500 votos, enquanto o capitão Alberto Neto conquistou mais de 275 mil votos. Amon Mandel ficou com a terceira colocação com mais de 210.600 votos, ou 19,10%, e já Roberto Cidade ficou na quarta colocação com mais de 187.500 votos, ou 17,01%. Marcelo Ramos, no quinto lugar, obteve mais de 66.500 votos, ou 6,03%. Wilker Barreto e Gilberto Vasconcelos ficaram com menos de 1% dos votos do eleitor manauara. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E seguindo falando dessas eleições, vamos lembrar que mais de 280 mil eleitores aqui de Manaus, o equivalente a 19,94% do total, deixaram de votar no primeiro turno das eleições. Esse número revela uma preocupação, né, Carlão? Sim. Com a participação eleitoral aqui em Manaus, aqui na capital. O que, Karime? E o alto índice de abstenção pode influenciar, inclusive, nos rumos do segundo turno. Aí muitos se perguntam o que está afastando os eleitores das urnas. E eu respondo aqui uma hipótese nossa: os constantes escândalos, a roubalheira, as promessas não cumpridas, a má gestão pública. Pode explicar, isso tudo pode explicar o porquê que o eleitor aqui de Manaus está descrente, né? Porque não acredita mais no político, não acredita mais na força que pode ter o seu voto. E na Câmara Municipal, uma das surpresas, Carlão, foi que o atual presidente da Câmara de Vereador, o Caio André, não conseguiu a reeleição. Vamos conversar agora com Cíntia Blink, que tem mais informações sobre o resultado dessas eleições. Boa noite, Blink. Então, além do governador Wilson Lima e do candidato Roberto Cidade, os institutos de pesquisa também perderam, porque erraram feio nessas projeções. E olha que a gente cansou de divulgar aqui as pesquisas. Sim. E a gente lembra de um só que deu esse cenário aí do Alberto Neto para o segundo turno, mas a proporção, a quantidade de votos, eles erraram feio, né, Blink? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. É isso aí, pesquisas passaram um certo vexame, viu? Ou tudo mudou no último instante, vai saber, mas o fato é que não teve nenhuma que chegou perto. Como a gente fala, pesquisa eleitoral, ela tenta trazer ali o cenário, tenta trazer aquele que está acontecendo no momento. Ela não tenta adivinhar. Entretanto, quando a gente parte para a última semana, aí sim nós estamos falando de um momento que vai
tentar refletir aquilo que vai aparecer na urna. No último instante, teve gente mudando ali, dizendo, olha, não era mais aquilo porque apareceu uma bomba, coisa e tal. Duarte da Perspectiva, que trouxe ali de uma forma muito cravada, né, com veemência, de que nada alteraria a coisa entre Davi e cidade, a não ser que fosse uma grande bomba. Ele falou, e a bomba veio e tal. E aí, o segundo turno será Davi e Alberto Neto. Mas aí a gente já estava com a urna pronta. O Quest, na verdade, deu no dia anterior, né, na véspera da eleição, deu também Alberto Neto no segundo turno, que saiu no Jornal Nacional mas antes a gente só teve a Veritá, dando Davi versus Alberto, só que como o Karim falou, com os percentuais distantes do que aquilo que realmente aconteceu. Mas temos esse segundo turno que foi assim, 0 para as pesquisas, 1 para urna. Apesar de que a gente tem que lembrar que realmente não tenta adivinhar, né? Mostra o cenário. Mas na última semana, aí já é pra estar mais adivinhando, sim. E a propaganda, Cíntia Blinck, volta quando agora? Recomeça quando? Ansioso, Carlão? Quer ver? Tá com saudade? Era bacana, gente. Era muitos memes ali, né? Isso é verdade. Rende Olha, ela, na verdade, assim, nas redes sociais, eles já estão a todo vapor, eles podem dar entrevista e tudo mais, mas pedindo, volta a aparecer na TV e rádio, a partir de sexta-feira, 11, vai até dia 25. Vai ser menos feliz, tá? Nesse sentido aí de ter meme e tudo mais, porque dessa vez a gente só vai ver os candidatos do segundo turno. E os dois vão ter o mesmo tempo. Então, dessa vez não importa quantos coligação, os dois vão ter o mesmo tempo de TV, mesmo tempo de rádio, mesmo tempo de inserção. Que é quanto? Sabe? Não me faz eles vão calcular, vestibular. Não, mas vai ser o tempo igual, né? O tempo igual. E debate. Tem algum programado? Não sei se há programado, mas eu ouvi o Davi Almeida falando em entrevista de verdade. Agora eu não sei pra quem, porque ele deu muitas entrevistas depois da última eleição, depois do resultado, né? Ele falou com muitos portais, assim, especialmente em quebra-queixo, que a gente chama, que é quase a coletiva, e ele falou que não faltará debate. Então a gente espera que haja debate. Ele disse que vai. Anunciou que vai. Mas é porque segundo turno realmente é como se fosse outra eleição. Verdade. Então, se você tem, por exemplo, Alberto Neto, não faltou debate, mas se o Alberto Neto vai sozinho, vira entrevista. Pra ele não é ruim. Maravilhoso pra ele, inclusive. É uma vitrine. E pode decidir o resultado do segundo turno, não é, Cíntia? Uma ausência, por exemplo, só tem os dois, vai ter um debate e só o Alberto Neto comparece. Alberto Neto tem a oportunidade de contar tudo, expor de todas as formas quem não tá indo, porque o atual gestor não é porque é o Davi Almeida, mas o atual gestor, em uma eleição para reeleger, ele é o alvo, obviamente, porque os outros candidatos querem a vaga que ele ocupa. Então o que eles estão dizendo é, olha, eu seria melhor prefeito que ele, porque ele fez isso e eu quero fazer isso. Então é do jogo, quem tá na cadeira vidraça, realmente vai ser o alvo, isso é natural. E Alberto Neto certamente irá para tudo que chamarem ele. Agora, Davi Almeida terá que ir também, porque a estratégia de ficar calado nesse momento, não sei a quem interessa. Não vai dar muito. Acho que não vai dar. Ou ele vai confiar em pesquisa. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai, viu, Cíntia? Eu tenho para mim que ele vai participar. E Blinck, vamos lá. A participação das mulheres que a gente viu aí na Câmara dos Vereadores, acho que diminuiu, né? No restante do país teve até um aumento significativo nessa porcentagem, mas aqui a gente... É ruim, hein? Aqui diminuiu. Que já não era grande. Já não era. Ó, a gente tá falando de 41 vereadores. Dos 41, hoje, a legislatura de agora, tem 4 mulheres. Aí, com a nova eleição de mulheres vereadoras eleitas, nós temos 3. Caramba. Quer dizer, saiu a Glória Carratti. Nós temos agora a Thaís Alipe, que foi a terceira mais votada. Ela que é filha do deputado Felipe Souza, que é líder do governo dentro da Assembleia Legislativa. Nós temos também Iomara Lins, que é irmã da atual presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E nós temos... deixa eu lembrar. A professora Jaqueline, com uma vitória icônica, porque ela ficou 61 votos à frente de Caio André, que é o atual presidente da Câmara, e ele não entrou por isso. Mas a gente vai falar disso mais daqui a pouquinho. Eu fiz uma lista de quem é parente
quem entrou e é parente de outros políticos. Interessa? Vamos lá. A gente tá falando de 22% da Câmara, tá? De 22% que vão assumir que são parentes. São. A Thaisa Lippe é um deles, ela é filha do Felipe Souza. O Davi Reis, que já estava lá, foi reeleito. A reeleição foi altíssima, tá? Renovação só foi de 32%. Seria 31 em um quebrado, mas como a gente tá falando de gente, não dá pra falar em percentual quebrado, né? Então, 32% de renovação. Baixíssimo. Manaus está felicíssima com os vereadores que tem. Colocou quase todo mundo de volta. Aí nós temos Davi Reis, filho do Sabá Reis, que é secretário da CEMUSP, mas também já teve cargo aí de mandato. Diego Afonso também retorna, filho do deputado Adjuto Afonso. Aldenor Lima é marido da deputada Joana Dark, é a primeira vez que ele vai assumir como vereador. Simon Bessa, ele é primo do deputado Eduardo Bessa e também primeira vez como vereador. Alan Campelo é irmão da deputada Alessandra Campelo e está na reeleição. Iomara Lins, como eu já falei, irmã da atual presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Yara Lins, e ela também retorna à Câmara. Ela já é vereadora, agora vai para o segundo mandato. Coronel Rosses, um mandato inédito, ele é irmão do deputado delegado Péricles. E Marcelo Serafim, ele é veteraníssimo dentro da Câmara Municipal de Manaus. Ele é filho de Serafim Correia, que hoje é secretário de Wilson Lima, secretário da gestão Wilson Lima, mas já foi deputado, enfim, um político experimentadíssimo, já foi prefeito de Manaus. E é isso, 22% de parentes de políticos estão nessa Câmara nova. Tudo em casa. Agora, eu tenho resposta. Em família, né, Carlão? Tá tudo em casa, né? Tudo gente boa. Um puxa o outro, né, cara? Olha, eu tenho aqui o resultado que a gente falou aqui, comentou sobre o horário político, né? O quanto tempo de TV eles vão ter. São 5 minutos para cada candidato, tempo igual. E na propaganda eleitoral, mais inserções aqui. 5 minutos para cada candidato. Pronto. Bacana. Dos novos, a gente tem 32% de renovação e os 2 mais votados, aliás, os 5 mais 6, 7, 8, olha só, 9 dos mais votados, eles são, não, perdão, são só 2 mesmo, mais votados são novos nomes, quer dizer, mais ou menos novos nomes, porque Sargento Salazar, realmente, primeira vez vereador, tudo bem. Sim. Ele tá com 22.594 votos, foi o que ele recebeu. Já o Zé Ricardo, eu não sei se eu chamo aqui de novo, porque... Não foi reeleito, digamos assim, vai mudar, ele não foi reeleito como deputado federal, ele é considerado uma renovação, mas ele não é um político, não é... Tá chegando agora. Tá chegando agora, a gente conhece Zé Ricardo, mas ele teve uma votação expressiva, 17.395. O que é curioso disso? Nós temos aqui Sargento Salazar, que é super de direita, e o Zé Ricardo, que ele é petista, apesar de que muita gente da direita simpatiza com o Zé Ricardo. Mas é engraçado isso. São os 2 mais votados. Os 2 mais votados, um de direita, um de esquerda, sabe? Eu Dá achei pra gente muito ver curioso. O que é polarização do eleitor aqui de Manaus, pelo menos. O Zé Ricardo, ele meio que transcende a esquerda, ele fica meio, né? Sim. Enfim. Falando aí, tem figuras que, inclusive, foram já no passado campeãs de voto aqui em Manaus e tiveram um desempenho fraco, um desempenho pífio esse ano. Nessa lista, inclusive, tem o ex-deputado federal, que é o delegado Pablo, né? E também o Henrique Oliveira, que chegou até a ser vice-governador, né? Aqui, né, Cíntia? Vice-governador de José Melo. Né? Henrique Oliveira realmente fez uma votação baixíssima, 600 e tantos votos, menos de 700. Agora, o delegado Pablo, ele fez baixa em comparação a ele mesmo, porque ele foi um dos deputados federais aí mais votados na época dele, e agora ele não consegue chegar em 7 mil votos. Ele estava também, sendo bastante justa, em um partido que era complicadíssimo de conseguir ganhar, porque tinham nomes, por exemplo, o Salazar era do PL. Ele poderia puxar o delegado Pablo, só que tinham outros nomes grandes. Então, 6 mil e tanto dentro do PL ficou pequeno, entendeu? O Pablo não teve tanto voto, né? Nem pra legenda, né? Não, porque a legenda tinha um grande... Por exemplo... Pois é, exato. O segundo ali do PL... Tinha quanto? Coisa de 8. Quer dizer, ele teve mais de 6 mil, quer dizer, é uma boa votação. É uma boa só votação, que na legenda dele, a ele mesmo. Exato, na legenda dele mesmo. Na legenda dele. E ele, como já performou antes, a comparação com ele mesmo foi uma perda, sim. É porque a gente fala assim, foi pífia. Né? Mas não foi pífia em comparação com ele mesmo, que você falou, lógico. Agora, o Henrique, ele já era, realmente, ele fez menos de 1.000, bem menos de 1.000.
Nossa, Blink, e teve candidata com mais de 8 mil votos que ficou de fora, como você falou, né? E candidato com pouco mais de 3 mil que foi eleito. É aquela questão da coligação, da legenda, né? A gente vai falar de Caio André? Porque eu queria, pois era a minha primeira pergunta, porque então ele não foi reeleito, que foi uma surpresa. Total. Gente, nunca aconteceu de um presidente da Câmara Municipal de Manaus não conseguir a reeleição. Caio André ficou com 8.019 votos. Ele não foi eleito porque Jaqueline fez mais que ele e o número de vagas não permitia ele entrar. Sabe quanto ela fez mais que ele? Quanto? 61 votos. Meu Deus. Nossa, por 61 votos ele não entra. Eu tava brincando que foi uma rua que ele não entrou. Foi que ele deixou de numa família que ele não conheceu direito. Teve uma época que o Arlindo também ficou por 60 votos. Eu falei, foi aqui na rádio que você não buscou. É verdade. Exatamente. 60 votos. E aí Caio não entrou, inclusive hoje isso foi motivo de uma comoção. E você esteve na Câmara, né? Inteira. Eu Como não é estive, que foi? mas eu acompanhei online. Sim. Todo mundo chorando, gente, parecia um enterro. Chorando? Sim. De verdade? Marcelo Serafim chorou. Falando, dizendo que lamenta, o quanto lamenta o Caio não tá ali. Agora, realmente, ele foi um bom presidente, no sentido de que era uma Câmara muito dividida. O Caio pegou uma Câmara total dividida e ele conseguia dar voz a todo mundo ali. Então, eu acho que ele foi muito justo enquanto presidente, mas não conseguiu fazer com que isso virasse voto, né? De qualquer forma, o Caio, ele é uma pessoa que ele já vinha de secretarias, ele sabe, ele vai sair de ser vereador, mas certamente na vida pública ele ficará ele assim. Continua. Agora, respondendo a pergunta sobre quem fez muito voto, porque ele não fez pouco, ele fez 8.019, só que um exemplo. A União Brasil tinha 6 vagas, até que era muita vaga, mas ainda assim ele bateu na trave total. Agora, o caso de Wanda Witoto, todo mundo perguntou, e aí a Wanda não vai entrar? Porque a Wanda fez mais de 8 mil votos, é uma votação maravilhosa, tipo assim, o último a entrar, o que fez menos voto foi o Sérgio Baré, ele fez 3.466. Caramba. Perto da Wanda? Nada. Só que o Sérgio estava num partido onde esse tanto de voto garantiu que ele entrasse. Já a Wanda, por quê? O partido, ou a federação, tinha que atingir o mínimo do quociente eleitoral. Esse ano, 26 mil. Então, somando todo mundo, tinha que dar 26 mil para conseguir uma cadeira. Aí, se desse o dobro, 2 cadeiras. Se desse o triplo, 3 cadeiras. No caso da Wanda, a Wanda teve um show de voto, 8 mil e tantos. Mas ela sozinha, mesmo com tudo isso de voto, o partido não conseguiu chegar em 26. Então, não fez uma cadeira. Por isso, Wanda fora da brincadeira. Caramba, é injusta essa conta, hein? Essa matemática aí é injusta, quando eu explico, a minha mãe fala, não concordo com isso não, Ninguém concorda, né? Mas é assim que é o tal do sistema proporcional. O proporcional. Proporcional que é para fazer um governo, que é para formar um governo coerente. Múltiplo, né? Múltiplo. É parceiro, né? Agora, gente, posso falar a curiosidade rapidão que aconteceu lá na Câmara? Eu não sei como tá meu tempo, mas é que a professora Jaqueline, que foi a que ficou na frente do Caio André e ela entrou e ele não, ela falou sobre essa votação de mulher que foi muito pouca, que ficou só 3 mulheres, saiu uma, né, que foi Glória Carrati, que aliás esquenta aquele banco há tempos. Há muito tempo. A Jaqueline falou que mulher não vota em mulher. Até aí eu falei, ok, mulher não vota em mulher, isso é uma coisa que a gente sempre fala, é um problema, mas ok. Aí ela falou, por qual razão? Porque ela gosta de votar em homem bonito. Eita! Fale por si. Fale por si, senhora. Não inclui a gente nessa, não. E se você olhar a Câmara, eu não sei qual é o padrão de beleza de Manauara. Questionável essa afirmação por todos esses motivos, sim. E o Sassá da Construção, que não retorna à Câmara, ele não volta, mas ele mantém a mesma linha de falas icônicas que sempre traz pra gente. Ele falou que ganha quem mente. E ele falou isso para várias pessoas que foram reeleitas. E ele mesmo já foi eleito, né? Mas ganha quem mente? Foi, ele falou. Tá bom, então vai ver que ele divulgou a estratégia dele, a gente não sabe. É isso, gente. Obrigada. Valeu. Até amanhã com mais informação pra você. Obrigada. Valeu, Cíntia. 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador João Simões, fez um importante alerta aos candidatos que estão disputando o segundo turno para a Prefeitura de Manaus, Karine. Então, Carlão, o presidente pediu para que os candidatos não usem
em o que ele chamou de práticas maléficas durante a campanha. Isso para garantir uma eleição justa e transparente. E quem traz os detalhes dessa história pra gente é o repórter André Meirelles. A sujeira de santinhos pelas vias da capital amazonense chamou a atenção do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador João Simões. O presidente do TRE do estado chamou a ação de práticas maléficas e pediu que os candidatos que estão disputando o segundo turno para a Prefeitura de Manaus não ajam da mesma forma. Pedir aos candidatos, agora teremos só 2 candidatos no segundo turno, que não se utilizem dessa prática maléfica, para usar um termo bem leve, né? Bem leve, maléfica para a nossa cidade, enfeiando a nossa cidade, né? O eleitor não quer isso. O desembargador ressalta que o eleitor quer saber das propostas e não de ataques dos candidatos. O eleitor quer ouvir as propostas dos candidatos, avaliar o que cada um quer fazer de melhor para a nossa Manaus. E é nessa direção que o candidato vai conseguir o voto do eleitor. Não é jogando sentimento. Um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apontou 47 ocorrências registradas em todo o estado neste domingo. Dessas, 6 foram na capital, sendo 2 flagrantes de registro de foto na cabine de votação e 4 por compras de votos. Em todo o estado, foram registradas 845 denúncias. Somente em Manaus foram 111. No total, 5.000 militares das Forças Armadas foram envolvidos nas operações. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 27 minutos em Manaus. Continue em 100,7. Daqui a pouquinho, 18 horas, traz desastre em Manacapuru. Porto desaba na orla da comunidade Terra Preta. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Legal, agora nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para amanhã, terça-feira. Karime Leandro. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo para amanhã, a previsão é de céu nublado com possibilidade de garoa o dia inteiro. À noite, as nuvens diminuem devagar. A mínima prevista é de 27 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 58% e 94% e as chances de chuva são de 64%. Mix. Olha, o Rio Negro baixou mais 12 centímetros de ontem para hoje, deixando agora a marca das águas no Porto de Manaus em 12 metros e 29 centímetros. A cada novo dia estamos batendo aí o recorde de seca do Rio Negro. Exatamente, Carlão. E como consequência desse cenário, desse período que a gente está passando aqui no estado do Amazonas, que é seca, estiagem, que é pouca chuva, acontece o fenômeno de terras caídas, como o que aconteceu hoje à tarde em Manacapuru, um desastre que as imagens viralizaram nas redes sociais e estão chocando todo mundo. Quem está acompanhando esse assunto é a repórter Nathalie Moraes, que fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Nathalie. Então, quais são as atualizações desse caso, Nathalie? Traz pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, as imagens que viralizaram nas redes sociais, elas realmente são chocantes e mostram ali grande parte do Porto da Terra Preta, localizado no município de Manacapuru, na região metropolitana aqui de Manaus, desabando, né? Como você bem disse, seria ali o fenômeno das terras caídas. A gente sabe, a gente vem sofrendo com aquele fenômeno que muita gente acaba chamando de repiquete, né? Onde os rios da nossa região sobem e descem e tudo isso acaba, né? Ocasionando aí esse fenômeno de deslizamento de terra, e esse incidente foi registrado por moradores ali daquela região e mostram as imagens da estrutura realmente desabando por completo. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, eu vou pedir para nossa produção colocar as imagens, para quem nos acompanha pelo YouTube, para
ter noção, para ter a dimensão de toda essa tragédia. A Defesa Civil aqui do Amazonas informou que vários órgãos municipais e estaduais, como o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, já estão no local para então, atualizar e prestar aí toda a assistência necessária. Esse fenômeno das terras caídas é um fenômeno de erosão natural e fluvial, né? E aí a gente sabe, nesse período de seca, infelizmente é muito comum. Inclusive no município de Iranduba, na comunidade do Jandira, também foi registrado um fenômeno bem parecido durante esse fim de semana, claro que com uma proporção bem menor. Bem menor, Karime, porque informações dão conta de mais de 200 pessoas que podem estar desaparecidas. Lembrando que essa informação ainda não foi confirmada pelas nossas autoridades. São informações preliminares. Extraoficiais que dão conta de uma família ou de pelo menos 100 pessoas aí que foram atingidas com esse desabamento, mas são informações preliminares que ainda vão ser confirmadas ou não pelas autoridades. Exatamente, Karime. Nos vídeos que circulam nas redes sociais mostram principalmente a rampa de acesso e a plataforma flutuante de embarque e desembarque do porto, que já aparece ali de forma inclinada. O impacto foi tão grande que essa plataforma, Karime, Carlão e ouvintes, ela foi deslocada da posição original e ela ficou ali sustentada somente por uma passarela. Esse porto é um porto administrado pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, né? E ali abriga também a Secretaria Municipal de Pesca do município de Manacapuru. O local, Karime, Carlão, vale a gente reforçar que é um local de intenso movimento, porque muita gente acaba circulando ali pelaquela área, além das pessoas e veículos, como pontos de táxi, mototaxistas e caminhões que acabam ali sendo o principal porto de carga e descarga ali naquela região dos Solimões. Ou seja, ainda vai prejudicar durante todo esse período de dificuldade de abastecimento que estamos passando por causa da seca, vai dificultar ainda mais essa realidade lá em Manacapuru. Exatamente, Karime. Isso porque esse local, esse porto da Terra Preta é o principal ponto de abastecimento daquela região ali do Médio Solimões, né? Para abastecer de carne, frango, peixe, de estilos em geral. As pessoas precisam daquele porto para sobreviver. E com essa tragédia, com certeza, eles devem ficar desabastecidos. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes informou que equipes do Corpo de Bombeiros já iniciaram o mapeamento ali da área e para fazer então o resgate das possíveis vítimas. O Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas, assim como a Marinha, enviou, mergulhadores, especialistas para fazer todo esse trabalho. A gente tem agora a sonora de duas testemunhas, que mostram ali pra gente aquele momento, minutos após o desabamento. Vamos conferir. Pelo estrago que ficou, olha como tava da ponte lá. Aí não foi a Terra Preta. O negócio foi feio, pessoal. Fazer como tá de barco lá fora. Gente procurando os corpos aí, ajudando. Tira ponta depois da ilha, da prainha, onde tá a ponta lá. A bagaceira tá feio o negócio ali, ó. Pessoal, acabou de desabar aqui o porto da Terra Preta. Ainda tá caindo ainda aqui, ó. O asfalto tá cedendo. Muita gente desaparecida. Como vocês estão vendo aqui. Muita gente, olha o porto aí, ó. Foi embora tudo. Foi embora tudo aqui, ó. O perigo que tá aqui, ó. Olha, tem carro lá embaixo, lá, ó. O porto todo foi pro fundo. A balsa, tudo foi pro fundo. 18 horas. Nos acompanhou, Karime e Carlão? Sim. Também pelas redes sociais, com as imagens a gente fica ainda mais impactado. Eu sei que o áudio já é forte, mas as imagens realmente elas são impactantes e elas mostram ali toda a estrutura que veio abaixo. Como eu disse anteriormente, ali funcionava ponto de mototáxi, ponto de táxi, vários flutuantes, embarcações e tudo isso sumiu em meio a esse fenômeno das terras caídas. A gente também conversou com o comandante Carvalhães, ele que é comandante da Capitania dos Portos da Marinha Ocidental, e ele falou um pouco mais sobre o trabalho que já está acontecendo na área. Então a Marinha tão logo ficou sabendo desse acidente no Porto da Terra Preta, hoje em Manacapuru. Ela deslocou nossos meios da
capitania da Amazônia Fluvial da Amazônia Ocidental, da Flotilha do Amazonas. Temos um helicóptero sobrevoando. Nesse momento é importante a agilidade, por isso que a Marinha deslocou as embarcações até que já estavam na água para poder atender. E esse helicóptero vai começar a procurar mais a jusante do rio, se há vítimas, pessoas precisando de ajuda, para ajudar também nas buscas. Lembrando que o pôr do sol aí se aproximando, precisamos agir de forma rápida. Entramos em contato também com a Defesa Civil, Coronel Máximo, que está tomando as ações por terra também, e estamos buscando essa coordenação. 18 horas. Então, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do comandante André Carvalhães, ele que é comandante da Capitania dos Portos da Marinha Ocidental. Uma mega operação foi montada, né? Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Forças Armadas, tudo para tentar identificar e resguardar e tentar salvar a vida dessas pessoas. A gente tem informações são preliminares, a gente não está aqui confirmando nada. Pelo contrário, inclusive, oficialmente, a Defesa Civil não há informação de vítimas pela Defesa Civil, até o momento, Até o momento. Claro que a gente vai continuar acompanhando o caso. Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo com a gente, caso haja alguma atualização. Obrigada pelas informações, Nathalie. Só para eu encerrar, Karime, em nota, a Prefeitura de Manacapuru lamentou esse acidente ocorrido e informou que está prestando toda a ajuda necessária. É isso. Boa noite. Obrigada, Nathalie. Valeu, Nathalie. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o número de mortes por complicações causadas por vírus respiratório no Amazonas já chega a 54 este ano, hein? É um cenário alarmante. Estamos enfrentando um aumento nas complicações de doenças respiratórias, especialmente com a seca severa e a péssima qualidade do ar, que afetam ainda mais a saúde da população, Karime. Fumaça, né, Carlão? A gente fica respirando fumaça, não tem como não piorar a situação, a saúde das pessoas aqui de Manaus. E a situação nos hospitais, claro, é cada vez mais crítica, com o aumento dos casos graves. Vamos agora aos detalhes com o repórter André Meirelles. De janeiro até 5 de outubro deste ano, no Amazonas, foram registrados 3.669 casos notificados de síndrome respiratória aguda grave, sendo 73 casos nas últimas 3 semanas. Desses casos, foram 1.552 por vírus respiratórios, sendo 16 nas últimas 3 semanas. Até 5 de outubro, foram registrados 54 mortes por vírus respiratórios. Os vírus mais identificados em amostras laboratoriais nas últimas 3 semanas foram rinovírus, adenovírus, parainfluenza, bocavírus e coronavírus sazonal. A médica infectologista Keila Freitas explica como identificar os vírus. Pelo vírus sincicial respiratório podem variar desde uma simples infecção respiratória superior, como um resfriado comum, com espirros, coriza, olhos vermelhos, um mal-estar leve, até chegar a infecções mais graves, como desenvolvimento de bronquiolite ou mesmo quadros de pneumonia, com tosse, secreção, chiado no peito, dor no peito ao respirar ou tossir e falta de ar. Para prevenir a síndrome respiratória aguda, a recomendação é a adoção de medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras e outros cuidados, como explica a médica Keila Freitas. Higienização frequente das mãos, evitar tocar no rosto, nos olhos, nariz ou boca com as mãos não lavadas, limpar e desinfetar superfícies que são tocadas com frequência, etiqueta respiratória, que é cobrir nariz e boca com a parte interna dos cotovelos ao tossir ou espirrar, evitar contato próximo com pessoas doentes, evitar sair de casa se você estiver com sintomas respiratórios ou, se for sair, ter o bom senso de usar máscaras de proteção, evitar ambientes fechados e aglomerados durante temporadas de infecções respiratórias. A Fiocruz também reforça a importância da vacinação contra a Covid-19 e influenza por todas as pessoas elegíveis. André Meirelles para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h39. Vamos para Brasília, Carlão? Brasília urgente. Vamos lá, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu. Boa noite, Cadu. Tudo bem? Então, dia de ressaca eleitoral, né? Dia de avaliar aí as alianças, quem sai politicamente fortalecido ou não, de saber quais os partidos ou os políticos que conseguiram o maior número de vitórias até agora. Por exemplo, o PSD de Omar Aziz e o MDB do Eduardo Braga saíram fortalecidos, não é isso, Cadu? Deram bem. Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Fala, Cadu. Ouvintes do 18 horas. Realmente hoje é dia de ressaca. Hoje é dia de, para alguns, contar os restos, né? Os restos mortais, e outros soltar fogos por aí. Né? O PSD, como você disse, e o MDB se saíram fortalecidos nessa campanha, mas o sucesso do PSD, Karime, ele tem nome e sobrenome. Se chama Gilberto Kassab, o presidente, que é o presidente nacional do PSD. O PSD, o Gilberto Kassab, ele tem essa capacidade de formar alianças, né, com diferentes partidos. Ele é um homem muito pragmático, ele entende dessa questão de alianças, de coligações. Então, quando você diz a gente diz que o PSD tem mais prefeituras, o MDB também, o PT, PL, enfim, eles apenas estão encabeçando uma coligação. Na verdade, isso depende muito da conjuntura local que foi feita, né? Mas acaba que o PSD está encabeçando coligações e acabou se dando melhor. Agora, o Gilberto Kassab, ele teve essa habilidade política também de investir dinheiro em candidatos que ele viu que tinha potencial. Então ele coordenou toda essa campanha do PSD em todo o país e ele logrou êxito. Ele tirou o MDB da cabeça do MDB a coroa, porque desde a redemocratização, Karime, o MDB ele tinha a maioria dos municípios do país, né? Embora o MDB tenha caído muito no Congresso Nacional em número de integrantes, número de vagas, o MDB ainda tinha um grande número de municípios. Agora, esse dado pertence ao PSD. E o PSD, a gente destaca aqui que ele já faz parte do governo e agora nessa estrutura de poder aqui em Brasília, o PSD caminha para ser ainda maior, né? Ele vai ser um partido com maior número de municípios, ele caminha para ter outras vitórias no segundo turno, ele também caminha para ter uma vitória no Senado também, né? É importante que daqui em fevereiro do ano que vem vai ter eleição na Câmara e no Senado para a presidência das duas casas. Então já está praticamente certo que Davi Alcolumbre vai ser o presidente do Senado. Então o Davi Alcolumbre é do PSD. Então o PSD vai ter mais poder ainda, vai ser um partido muito poderoso e influente também. Agora, importante frisar, o Karime e Carlão, o PSD, ele conquistou aí 878 cidades, porém, foi o PL quem elegeu o maior número de cidades com mais de 200 mil habitantes. O PL elegeu prefeitos em 11 cidades com acima de 200 mil habitantes. O PL já começa o segundo turno já favorito em outras 12 cidades, incluindo capitais e cidades do interior, com mais de 200 mil habitantes. Então, Karime, tem essa questão numérica e essa questão de influência. O PSD vai ser um partido cada vez mais influente, mas o PL continua sendo um partido fortemente numérico, né? Embora a meta do PL, do Partido Liberal, era de emplacar 1.000 prefeituras, segundo aí a meta do Valdemar da Costa Neto, o resultado colocou o PL, o resultado de ontem, né, colocou o PL bem, foi um pouco abaixo, né, porém está satisfatório, coloca o PL dentro desse mapa geopolítico do país. Agora vem a pergunta, eu vou falar aqui o número de prefeituras, número de cidades com os partidos, né, que ele é o ranking, digamos assim, para ser rápido, viu, Karen? Que é uma lista longa, mas eu vou citar os principais. O PSD, como eu falei, ele conquistou 878 cidades. O MDB, 847, bem pertinho ali. O PP, que é o Partido Progressistas, emplacou 743 prefeituras. União Brasil, 578. Então eu fiz um parêntesezinho ali. Só esses 4 partidos, que é o centrão do centrão, são 3.046 municípios. Olha só, são 55% do país. Olha aí. Então, 4 partidos dominando metade das prefeituras do país. Aí tem o PL com 510
prefeituras, republicanos 430, PSB, B de bola, com 309, é centro-esquerda, né? Aí tem o PSDB, olha só, 264 prefeituras. O PT está abaixo do PSDB. A gente já vai já falar sobre o PT. 248 cidades. Aí tem o PDT, com 148, e o Avante, de Davi Almeida, com 135 cidades. Agora vem a pergunta, né? Isso aí é bom pro presidente Lula, porque a gente viu que ele não participou diretamente dessa campanha. É mais ou menos, depende da ótica, né? Para ele, como petista, como presidente, como integrante principal do PT, é péssimo. Mas agora, ele precisa do Centrão para governar. Tendo o Centrão aí, o Centrão dominando o cenário das prefeituras pelo país inteiro, então ele acaba tendo um certo apoio, a depender do prefeito, né? Se o prefeito for mais ideológico, se houver grupos mais ideológicos nos estados, aí fica ruim, mas geralmente o Centrão é mais pragmático, né? Geralmente o Centrão é que governa, né? Karime, Cadu, continuando no mesmo assunto, você já até deu uma introdução com relação ao PT, né? O PT, ele não conseguiu eleger nenhum prefeito até agora no primeiro turno, e no segundo também não está nada certo ainda e definido, né, Cadu? Você já começou, conclui aí essa questão do PT. Pois é, Carlão, eu puxei aqui uns dados do TSE. O PT, ele foi ruim, mas não menos que na eleição passada, né? Em 2016, ele fez 254 prefeituras. Em 2020 caiu para 178 e agora 2024 subiu para 248. Teve um crescimento em relação a 2020, um bom crescimento, mas ele está em 9º lugar no número na lista de partidos, comparando com o número de cidades onde foram eleitos, né? Então o PT foi péssimo. Nessa conjuntura, e isso se deve ao presidente Lula, isso se deve à cúpula do PT, né, que não foi participativa, não teve uma atuação direta, mais incisiva, da forma como o PSD teve. Como eu falei, a vitória do PSD tem nome e sobrenome, Gilberto Kassab. E qual o nome e sobrenome do mau desempenho do PT? Chama-se Lula. Porque o Lula, ele não embarcou, ele não subiu nos palanques. Não sabemos por quê, né, Carlão? Alguns dizem lá na Presidência da República que atribuem a cansaço, outros atribuem a agenda de crises, né? Teve a crise no Rio Grande do Sul, lá na pré-campanha, teve a agenda de crise ambiental na Amazônia, no Cerrado, no interior paulista, então não havia clima para ele fazer campanha enquanto presidente da República. Se ele tivesse participado, teria mudado o cenário, na sua opinião? Eu acho que teria melhorado um pouquinho. Porque se a gente comparar com o Bolsonaro, ele também estava um pouco desaparecido ao longo da campanha, mas ele apareceu acelerado nos últimos dias. Sim. E isso foi decisivo. Impulsionou decisivo, bem. Sem dúvida. Foi decisivo em Goiânia, foi decisivo em Fortaleza, foi decisivo em João Pessoa, em Manaus. Então isso daí, se Lula tivesse sido um pouco mais participativo, ele teria, algumas cidades teriam tido um bom desempenho. Onde que o PT ele atuou bem? Onde ele conseguiu eleger? Juiz de Fora e Contagem, Minas Gerais. São 2 cidades aí acima de 200 mil habitantes. As maiores perdas que ele teve foi em Teresina, Anápolis, Goiás, Belo Horizonte e também no ABC Paulista, região do Lula. Né? Em casa, né? Em casa, teve muita perda em casa, inclusive lá em Araraquara, que é a terra que é um reduto petista também, perdeu para um candidato bolsonarista. Mas o Lula está perdendo em casa faz tempo. Mas viu? Isso é verdade. E Cadu, você também trouxe pra gente uma pesquisa dizendo que a expectativa dos analistas políticos é que Bolsonaro poderia ser mais sucesso com o apoio aos candidatos do que o Lula. Sim. Né? Você trouxe essa informação pra gente aqui. Tá reafirmando agora. Aí o resultado das urnas só confirmou o que você adiantou aqui pra gente nos 18 horas. Exatamente. Agora, o Karim, só porque concluindo essa parte o PT, embora tenha tomado
jab aí nesse primeiro turno, tem uma esperança também em 13 cidades. 13, cabalisticamente, né? O PT está apostando agora em 13 cidades, agora nessa disputa de segundo turno. Uma delas é Natal, a outra é Fortaleza. Fortaleza, a briga vai ser boa, viu? Porto Alegre também, que Maria do Rosário conseguiu emplacar chegar no segundo turno para disputar com o candidato do MDB, que é também aliado de Jair Bolsonaro. E a diferença então, Lula... foi 20,26%, né, cara? Exatamente, Maria do Rosário, isso, exatamente. Ela ganhou, ela não tem a menor chance no segundo turno, se a gente fazer uma análise fria, né? O PT ainda ele perdeu, mas ainda está no jogo, mas eu penso como você, vai ter ainda mais perdas. Isso vai ser péssimo para a governabilidade. O PT, enquanto partido, perde representatividade e Lula vai ter muita dificuldade em 2026, na hora de buscar apoio. A própria Gleisi Hoffmann, ela deu uma entrevista hoje à tarde, a presidente nacional do partido. Ela admite que o péssimo desempenho do PT, e disse que o PT, embora tenha melhorado um pouquinho em relação à eleição passada, está em fase de recuperação. Está demorando essa fase de recuperação. É um fenômeno, né? Porque o PT está no poder. Então eu não penso que poderia superar o PL, eu não penso dessa forma, mas eu penso que o PT poderia ter tido uma performance razoável, chegando ali perto de União Brasil, chegando perto do PL, rivalizando com o PL mesmo, mas o PL jogou tudo, jogou coração, jogou mente, saliva, suor e sola de sapato. O PT não fez nada disso, esse que foi o grande problema. Okay. Agora, Karime, qual é o meu tempo, gente? Eu nem tô... Não, vai lá, você encerra rápido, já acabou. Então, só para a gente fechar, tem a questão da polarização. A polarização, ela não aconteceu nesse primeiro turno no sentido de voto a voto, né? Questões ideológicas, PT, PL, Lula, Bolsonaro. O Centrão que se deu bem nessa. Então, é possível que a polarização, ela agora caia de cabeça nesse segundo turno. Por quê? Qual é o argumento? Segundo turno, vocês sabem, é outro jogo, é outra história. E isso vai ser muito forte em Natal, em Fortaleza, como eu falei, em Cuiabá, em São Paulo e também em Porto Alegre. Pelo menos nessas 5 cidades, a polarização vai ser muito forte, ou seja, embate direto entre candidato de Lula e candidato de Bolsonaro. Não é Centrão apoiando sei quem, é PT versus PL. Essa briga aí promete nesses 5 municípios. Sim. Volto com vocês, Karime e Carla. Obrigada, Cadu. Até amanhã. Cadu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Olha só, pesquisa do Instituto Data Senado aponta perfil ideológico de eleitores do Amazonas. Exato, Carlão. De acordo com o estudo, 47% do eleitor aqui do Amazonas não se identificam nem com a direita nem com a esquerda. Vamos acompanhar os detalhes com a Janaína Araújo. A pesquisa foi realizada entre 5 e 28 de junho, quando foram entrevistados por telefone quase 22 mil pessoas em uma amostra representativa da população brasileira, ou seja, de quase 170 milhões de pessoas com 16 anos ou mais. De acordo com o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, para melhor análise da pesquisa, a população precisa saber exatamente o que é esquerda e o que é direita. Que faz uma nova diferença se você apresentar ao entrevistado traços de esquerda e de direita. Né? Se você perguntar para um sujeito se ele é a favor, ele é de direita ou de esquerda, ele tenderá a dizer que não sabe, tenderá a dizer que, pelo menos a maioria dos eleitores tenderá a dizer que desconhece. Ou terá impressões a partir de formação de opinião externa, da igreja, do partido, do sindicato, quem defende direitos humanos, quem defende reforma agrária, quem defende direitos de minorias, é de esquerda. Já em nível nacional, 57% dos eleitores disseram não ser nem de esquerda e nem de direita, segundo o Instituto Datacena, enquanto 29% dos entrevistados se consideram de direita e 15% de esquerda. Por isso, alguns sinalizam que a polarização talvez não tenha um papel tão definidor nas eleições municipais no Brasil. Mas para o professor de Ciências Sociais da UFAM, Luiz Antônio Nascimento, a escolha do capitão Alberto Neto, que representa a direita,
direita para o segundo turno em Manaus representa um desencantamento da população com as atuais representações políticas. Por conta da ausência da resolução dos dilemas da maioria da população, as pessoas cada vez mais vão se desiludindo da política eleitoral e da política partidária. E na medida que eles se desiludem, eles ficam liberados, digamos assim, ficam desobrigados a garantir uma ética política, né? A gente viu aqui nessas eleições em Manaus, a compra de voto foi a céu aberto. O professor que dizia que para merenda escolar não havia problema em entregar creme cracker, bolacha creme cracker e que suco, ele teve 7 mil votos. Então, o eleitor sabe o que o que está batendo na tua existência e ele faz escolhas. Há ainda impacto religioso na escolha política. Os eleitores evangélicos têm maior inclinação à direita, com 35% dos ouvidos, uma diferença de 7 pontos em relação aos católicos. Os homens são os mais propensos a votar na direita, 34% deles. Quanto à confiança nas urnas eletrônicas, 86% dos eleitores de esquerda confiam nela. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h55, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, hein? Amanhã vai ter uma reunião extraordinária para tratar de um assunto que afeta diretamente a vida de todos nós. É o futuro da Amazonas Energia. A reunião vai discutir o recurso apresentado pela Âmbar Energia, que está na disputa para assumir a concessão da distribuidora de energia aqui do nosso estado. Cara. Novela, né, Carlão? Novela que a gente está aí acompanhando cada capítulo aqui no 18 horas. O setor energético está passando por mudanças importantes e a reunião pode definir quem vai ficar responsável pela distribuição de energia elétrica aqui no estado do Amazonas. Vamos aos detalhes agora com o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo com a gente. Então, André, a gente tem alguma expectativa a respeito dessa reunião? Boa noite. Não só expectativa, como temos novidades aqui, Karime e Carlão. Boa noite para vocês, boa noite a você que acompanha. Nesse momento, uma decisão que chegou agora no final da tarde, né? A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou a transferência do controle da Amazonas Energia para a Âmbar, que é a empresa controlada aí dos irmãos Wesley e Joesley Batista, né? Essa decisão deve ser oficializada a qualquer momento aí na edição extra do Diário Oficial da União. Essas flexibilizações de critérios dessa regularização da concessão vai custar nada mais, nada menos do que 14 bilhões de reais. E quem vai pagar tudo isso são os consumidores. De todo o Brasil, inclusive. Todo o Brasil durante 15 anos. Vai ser rateado na conta do consumidor de todo o país, gente, esse prejuízo da empresa aqui. Tava, inclusive, aí uma briga, né, uma guerra, só que a gente traz aqui uma diferença aí, que antes estava pedindo 16 bilhões de reais, que foi proposto no início, né, agora ficou em 14 bilhões, mas mesmo assim ainda fica acima dos 8 bilhões de reais que foram calculados aí como suficientes pela ANEEL, né. Esse plano aprovado estipula também um aporte de capital imediato de 6,5 bilhões de reais na concessionária amazonense, isso para reduzir o endividamento que hoje já supera aí os 10 bilhões de reais, né? A autorização acontece depois de uma determinação da Justiça Federal do Amazonas que aconteceu agora na última quinta-feira, e essa decisão judicial estabeleceu que a agência deveria considerar integralmente o plano de reestruturação que foi apresentado pela Âmbar. Em nota, a ANEEL afirma que a aprovação se deu em caráter naturalmente precário para cumprir a decisão, né? Essa autorização acrescenta que só vai durar enquanto prevalecer a decisão aí judicial. E mesmo com essa decisão, né, agora de última hora, ainda de acordo com o comunicado, está mantida assim a reunião extraordinária da diretoria da agência para debater esses aspectos administrativos desse tema que está marcada para amanhã, terça-feira, Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Carlão, então vamos de esporte? Vamos, 6h58, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas, esporte. Olha só, o Vasco da Gama está em uma situação complicada fora dos gramados. A 777 Partners, empresa que controla o clube, está vendendo ativos para
cobrir problemas financeiros. Entre os itens à venda estão clubes de futebol, um avião e até um iate. Essa decisão veio após dificuldades da empresa, que agora precisa se desfazer de parte de seu patrimônio para equilibrar aí as contas. É o Vasco, Karime. A situação não tá fácil não, Carlão. Agora a gente recebeu da produção uma atualização a respeito do acidente lá em Manacapuru. Sim, a gente tem a fala do Coronel Vinícius Almeida, da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas. Vamos ouvir o que ele disse a respeito do assunto. Quero tranquilizar a população, porque realmente no primeiro momento achava-se que existiam muitas pessoas desaparecidas, até porque ontem esse porto estava lotado, mas em virtude hoje do ponto facultativo aqui na cidade, pouquíssimas pessoas estavam no momento. E confirmado até agora uma criança desaparecida, os quais os bombeiros estão fazendo as buscas neste exato momento e iremos continuar até que a gente possa achar essa criança, esperamos, viva. Quero tranquilizar a todos, volto a dizer, e pedir que não propaguem mais fake news. Pessoas que tenham alguém desaparecido, por favor, compareça na delegacia e faça oficialmente esse registro para que a gente possa trabalhar com mais eficiência. 18 horas. Também vamos agora conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. BNDES anuncia crédito para projeto que prevê levar internet nas favelas. A falta de gelo por causa das mudanças climáticas obriga a estação de esqui nos Alpes a fechar para sempre. BMW anuncia investimentos de mais de R$1 bilhão no Brasil em fábrica em Santa Catarina. A Apple foi vítima de golpe nos Estados Unidos envolvendo a troca de iPhones falsificados por originais. O prejuízo é de mais de $2,5 bilhões. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A grande vencedora da eleição do último domingo no país foi a democracia. O pleito foi uma demonstração clara de que o sistema eleitoral é confiável. Cada voto dos brasileiros foi computado. Não houve mais ataques mentirosos ao sistema eleitoral, nem ataques à integridade das urnas eletrônicas. Sumiram as dúvidas apontadas na eleição de 2018. O aparecimento às urnas foi de quase 80% e o sistema saiu fortalecido. E isso tudo deve trazer de volta a normalidade democrática, a normalidade de que o Brasil temos umas eleições de 2 em 2 anos. Eleições que não devem nunca ser transformadas em guerras. Afinal, o voto livre e soberano ainda é, sim, a melhor invenção da humanidade para a disputa política. O voto evita a violência entre pessoas e grupos com visões de mundos diferentes. 18 horas. Karime Leão, agora 7 em ponto. Boa noite. 7 e 1, né, na realidade. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.